Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, esse é mais um Bom Dia Pra Quem? Sábado saudoso é mais um reprise de Bom Dia Pra Quem? E olha, eu tô um pouquinho preguiçoso, eu confesso, porque eu ia até o 100, depois foi pro 150, agora eu estou indo pro 180. Eu vou continuar reprisando episódios com final zero de 2022. Semana passada foi o episódio número 150, que foi às vésperas da eleição, né? E esse episódio que eu vou reprisar aqui para vocês, com os melhores momentos, foi o que da véspera do feriado de 15 de novembro, no dia 14 de novembro de 2022, que já estava, né, o ano já no seu epílogo, né? Já definida a eleição, já na expectativa das pessoas para a Copa do Mundo, que começaria no final daquele mês, né? Uma Copa do Mundo atípica, né? Porque a Copa do Mundo de futebol masculino é no meio do ano e essa Copa foi no final do ano por conta do clima, do país sede, etc, etc. Mas o que interessa é ouvir bem esse episódio maravilhoso que eu vou reprisar para vocês. Então, aproveite aí e ouçam o episódio número 160 de Bom Dia Pra Quem? Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom Dia Pra Quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Nossa, tô com cabelão. Eu sou o André Arruda e esse é mais um Bom Dia! Bom dia pra quem? Interpretar, resolução de problemas, saber correlacionar informações, saber conhecer de atualidades, etc, 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 né? E isso é o que vai fazer com que se pavimente um novo caminho. E esse novo caminho não é apenas para educação no Brasil, né? Quer dizer, é um novo caminho para educação no Brasil, né? Não apenas para a questão do ingresso, mas também para que a gente possa começar a formular políticas públicas que possam mudar a situação da educação brasileira. Para que as pessoas que passem pela escola, elas saiam de lá como mentes pensantes, e não como uma pessoa que reproduz as coisas, que não consegue, que sai da escola da mesma forma que entrou, sem ter o devido conhecimento e entendimento de mundo, né? Porque escola é entendimento de mundo. É buscar fazer a leitura do mundo com base em princípios experimentativos, de comprovação, de contracomprovação. São coisas que, esse tipo de coisa que vai fazer com que a pessoa consiga entender adequadamente o que é um fato verídico do que uma mentira contada no WhatsApp. Vai fazer com que a pessoa entenda o que é uma proposta real de trabalho do que é uma palhaçada, uma promessa de dinheiro fácil, que nem essas dos day traders da vida. Entendeu? Então esse tipo de coisa que vai fazer com que as pessoas mudem e tenham uma percepção melhor de mundo, um exercício de cidadania. O exercício da cidadania passa pela educação. E ainda por cima a gente vê, por exemplo, uma investida ridícula, né, da imprensa desse país. A imprensa desse país voltou a atuar. Ficou adormecido por 4 anos a imprensa panfletária do nosso país e voltou com tudo, né? É o partido da imprensa golpista, como já havia sinalizado, como havia batizado esse grupo desse grupo, dentro dos grupos de mídia, que tem esse comportamento reacionário, né? Quem
deu os nomes a esses bois foi o saudoso e falecido Paulo Henrique Amorim. E o fato é que o partido da imprensa golpista está com tudo. Teve editorial ridículo da Folha, editorial ridículo do Globo, editorial ridículo do Estadão. Teve Eliane Cantanhede criticando a Janja Lula porque queria que ela fosse Amélia. Não é porque é primeira dama que ela pode fazer, que ela tem que ficar num papel de Amélia. Não. Ela é socióloga, é uma pessoa formada e ela pode participar ativamente dentro desse governo. E ela tem muito a contribuir. Então, eu acho que está na hora de começar a ter renovação. Começar a ter novas vozes. Acho que teve um artigo do Jânio de Freitas, na mesma Folha, metendo o pé nessas críticas ridículas em relação. E aí a gente mostra que assim, o mercado. Eu já falei semana passada, mas eu torno a repetir. O mercado quer ganhar só o deles. Só que o Brasil foi está num cenário de terra arrasada por um governo incompetente e fascista, por uma pandemia ao qual o governo não quis fazer nada em relação a isso, não quis fazer um plano amplo de vacinação, de contenção, de fazer medidas de apoio aos pequenos negócios, que é eles que vão fazer o famoso, o que o Paulo Guedes fala assim, recuperação em V. Recuperação em V para meia dúzia de empresários sonegadores não é recuperação em V nem aqui nem na China. Não existe recuperação em V quando se coloca apenas pouquíssimas peças para jogar esse jogo. Todo mundo tem que entrar no jogo. E aí a começar combatendo esses sonegadores aí. Porque tem muita empresa que cresceu muito sonegando impostos. E esse dinheiro está nos faltando. Vai ter, aí eu falo assim, mas o Lula vai reajustar o imposto de renda. Vai sim, porque o grande problema da tributação no nosso Brasil, e isso tem que ensinar para os menininhos do day trader. Os menininhos que ficam vendo YouTube de porcaria aí, que não sabem o que está acontecendo. Que fica passando aquelas coisas de mindset. Mindset o cacete. Mindset o cacete, gente. Não existe pensamento de vencedor. Existe trabalho. Mas para que haja esse trabalho é necessário ter igualdade de oportunidades às pessoas. Porque você pode passar como se fosse um docinho para uma criança. Esse pensamento aí, que neoliberal, é um docinho para a criança. Mas sempre vão ser as mesmas pessoas que vão ter a fartura. Você vai querer achar que vai ganhar o seu 1 milhão, mas vai morrer tentando, porque você não vai conseguir desse jeito. Só tem um jeito para você conseguir esse seu 1 milhão. Berço de ouro. Ou criminalidade. Porque essa criminalidade ela existe por conta de dinheiro. Tudo é por conta de dinheiro. Tudo gira em torno de dinheiro. E é por isso que as pessoas precisam ter esse entendimento. Ter essa noção. Só que trabalho honesto é uma coisa que precisa ser construída. Educação é uma coisa que precisa ser construída. Educação financeira para os jovens. Porque a gente vê muitos jovens trocando de emprego à torta e à direito, não tendo poupança e se endividando rapidamente. Isso é falta de educação financeira. São coisas que precisam ser colocadas em voga para que nós possamos fazer com que o nosso país progrida e todas as pessoas que estão nela também. Já pensou nisso? Para de pensar. Gente, então, segundou é segunda-feira, né? A segunda-feira que eu acho que a gente precisa ter amor no coração. Acho que amor no coração é uma coisa muito difícil de ter, né? Hoje em dia, né? Porque hoje em dia a gente está objetivando, a gente está objetificando, ou seja, tornando objetos pessoas e criando uma afetivação, coisas. Parece uma inversão realmente de valores. A gente ama as coisas e usa as pessoas. Olha só que foda isso, né? Amar as coisas e usar as pessoas. E por que que isso acontece, né? Primeiro é a questão da ganância e da autodefesa. Eu vejo muita gente assim que teve muito relacionamento ruim, péssimo. E culpa e generaliza, joga a culpa em todo mundo. Eu tive
eu tive quase um bate-boca com uma pessoa que eu dei match no Tinder e que na verdade já tinha dado match antes, mas tive algumas questões aí. Mas uma coisa que eu preciso admitir, para mim falta um pouco de empatia. Só que ouvir o outro é o que vai ensinar você a ter empatia. Isso é difícil. Porque às vezes as coisas que as pessoas falam pra você incomodam, porque você não acredita que isso é verdade, ou porque aquilo afeta a sua autoimagem. É difícil você ter uma autoimagem, porque quem constrói a sua autoimagem são as pessoas que opinam de você, que falam de você, que falam com você, que te criticam, que te elogiam, e é difícil. É difícil ter isso, esse conceito de autoimagem. E muitas vezes esse conceito de autoimagem nos é prejudicado. Principalmente quando as pessoas que estão ao nosso redor não são devidamente honestas e sinceras em passar o conceito que elas têm de você. Isso é difícil. É difícil porque às vezes eu vejo muita gente que se acha feio, horrível. E na verdade não é. Existem pessoas que se acham o ó do borogodó e não são tudo isso. Porque são os conceitos que elas receberam dos outros e tomou para si. Só que a questão da empatia ela é um ponto muito importante para a gente mudar a vida das coisas. Porque ser empático não é só apenas se pôr no lugar do outro, mas passar para o outro o conceito dela. Parece difícil? Parece difícil. Porque quando você se põe no lugar da outra, você começa a ver a outra pessoa buscar ver a outra pessoa com os seus olhos. Quer dizer, não é com os seus olhos. É tentar buscar com os olhos dela. E você, entendendo aquilo, você vai refletir isso para outra pessoa. E certamente essa reflexão, ela não vai ser, na maioria dos casos, em muitos dos casos, acaba não sendo um espelho torto. É um espelho que é um pouco mais próximo da realidade da pessoa. Então, exerça essa empatia, porque essa empatia ela não é boa apenas para você ter uma visão melhor do mundo, mas também para outras pessoas, porque elas vão descobrir nelas uma visão mais fiel do que elas são. Então, gente, um beijo no coração de vocês. Cuidem-se, tá? E até amanhã. Não, amanhã não. Amanhã é feriado. Amanhã é 15 de novembro. Então, acabou esse episódio só na quarta-feira, dia 16 de novembro. Um beijo no coração de vocês. Cuidem-se e até quarta-feira. Este episódio é uma produção da Castor AMT. www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.